Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal. Sei que, maravilhosamente, concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que, quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos dê a sabedoria, a compreensão, para que possamos compreender com profundidade tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Muito bem, estamos na página 26 do livro grande, 25 do livro de bolso, naquele tema, o propósito dessas cartas. Solange, você pode ler para nós? Propósito dessas cartas. As cartas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos 2000 anos. Estas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Observe bem. A evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global, e aproximará a humanidade de estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Fazer uma observação, onde ele diz: observe bem. A evolução espiritual da consciência humana é o que traz a evolução mental e física em sua vida pessoal e global. A responsabilidade que cada um de nós tem com relação a essa evolução espiritual na nossa consciência humana. Espiritualizar cada vez mais a nossa consciência de uma forma que ela seja elevada espiritualmente. Não é nenhuma coisa de tecnologia ou um avanço, né? Não, é espiritual. E quando a gente fala em espiritual, a gente deve se reportar ao amor. Porque Deus, né, Pai, Mãe, Vida, é esse amor incondicional. O nosso universo foi criado, foi tornado visível por amor. Então, que a gente possa elevar o nosso pensamento em amor. E não um amor humano, não um amor carnal, não um amor de homem e mulher, não um amor sexual, mas o amor incondicional. O amor de um pai para um filho, uma filha, uma mãe para um filho. Querer bem a todos os nossos semelhantes, nossos irmãos em espírito. Amar todos os nossos irmãos. E sem distinção de que porque é rico ama mais, porque ele é pobre ama menos. Não. Amar a todos com igualdade. Como Cristo nos amou, nos ama com essa igualdade. Então, evoluir espiritualmente
a consciência humana, a nossa, né, evolução mental e física em sua vida pessoal e global. Isso é para o mundo todo, né? Essa elevação é para o mundo todo. Se a gente vai se elevando, a humanidade toda vai se elevando. Continuamos. Se é difícil acreditar nisso, então reflita a respeito dos últimos 2000 anos e veja o que se tem realizado desde a última vez em que falei diretamente com as pessoas. Tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal, que eu costumava pregar ao povo judeu. Quando eu caminhava pela Terra, não havia organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas, durante gerações, haviam dito que amassem a seus semelhantes como a eles mesmos. E olha só que coisa interessante, né? A gente geralmente atribui essa frase a Cristo, né? Mas aqui ele mesmo diz: havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas, durante gerações, haviam dito que amassem a seus semelhantes como a eles mesmos. Então isso foi dito há muito tempo e as pessoas até hoje parece que não entenderam muito bem, né? Então, amar a si mesmo e amar aos seus semelhantes, amar ao próximo como a ti mesmo, é esse amor, é isso que ele está falando. E quando ele diz, né, que desde quando ele esteve na Terra, 2000 anos atrás, ele diz aqui, tem havido uma tendência de evolução gradual em direção ao amor fraternal, que ele costumava pregar ao amor judeu, ao povo judeu. Mais para frente ele diz sobre a criação de orfanato, de asilo, mesmo, né, para os pets, coisa que o amor foi evoluindo ao próximo, né? E nós somos os pontas de lança para os próximos 2000 anos, né? Que ele cita aqui nas cartas. Então, a evolução espiritual está extremamente ligada com o amor. Se a gente não puder amar as pessoas, se a gente não se amar, provavelmente vai demorar mais tempo. Então, quanto antes a gente aprender a se amar, se autorrespeitar, a gente vai, consequentemente, aprender a amar ao próximo, respeitar o próximo. Continuamos. Conforme a humanidade vem desenvolvendo a sua capacidade para o amor fraternal, a vida tem se tornado mais confortável e prazerosa sob a forma de consideração mútua, cortesia, gentileza na criação de hospitais e sociedades para o bem-estar infantil, no cuidado com os mais velhos, no movimento a favor dos direitos humanos e em muitas outras instituições dedicadas à melhoria da condição humana. Tudo isto tem brotado nos corações e nas mentes daqueles que, sinceramente, levaram em consideração minhas primeiras palavras ditas na Palestina, as quais impulsionaram as pessoas para o amor fraternal e a compaixão pelos seus semelhantes. Estes cuidados espirituais e o amor fraternal ganharam um tremendo impulso no século XIX, quando minhas palavras foram pregadas com renovada e intensificada sinceridade nos púlpitos e alegremente recebida por congregações sérias e sinceras. Os pregadores e as congregações, naquela época, já haviam se espalhado pelo mundo todo, e cada continente.
O sábado era considerado um dia de descanso e os pensamentos da maioria do povo cristão se elevavam para contemplar o poder de Deus. Tais suspensão mundial dos deveres e ocupações normais permitiu uma elevação do pensamento consciente de 24 horas de duração em direção ao poder criativo divino, criando uma constante e poderosa consciência humana divina, que dava suporte e se entrelaçava às vidas humanas. A súplica humana. É, Uhum. só uma consideração. Percebe que ele coloca o fato de que guardar um dia, que seja, ou meditar, guardar um momento do dia no conjunto é muito interessante, né? Aquela questão de que você estabeleceu um momento de oração no início da manhã, em alguns momentos do dia, fazem, cria-se uma energia, uma egrégora que realmente pode estar fazendo a diferença na ocorrência de algumas questões, assim, contrapondo uma energia de elevada fé para minorar algumas questões que estão no horizonte, né? Então, todos os nossos esforços em favor de criarmos um momento de oração é bastante importante, e ainda mais se daí vem um momento de reflexão, de meditação. Cada um de nós, conscientes do processo de funcionamento da realidade, é muito importante para fazer com que isso se torne algo realmente importante para que algumas coisas não ocorram, né? Sim, verdade. Tem que ter, né? No caso, tipo uma rotina, né, também, né? Ah, aquele dia, aquele horário. Não é que seja uma religião, mas é uma maneira onde você se desliga do seu dia a dia, do cotidiano, para poder levar o pensamento para o Pai, né? Para poder agradecer, orar, pedir. Eu acho que isso tem um bom fundamento, né, para a nossa rotina, É né? isso que ele está falando, sobre o fato de que aqueles que realmente criaram um momento para se dedicar a coisas mais elevadas, a pensamentos mais elevados, realmente fizeram uma diferença. E acabaram por gerar a possibilidade real de uma interação melhor com o Criador, com a consciência divina, né? Se não tivesse ocorrido esse momento, lembrando sempre, lá em 1726, a, os moravianos e 100 anos de oração, né? Foi um momento bastante interessante de Deus. E essa aí eu acho que também é uma forma de cumprir aquele mandamento que está muito deturpado e mal interpretado hoje em dia, principalmente no mundo religioso, da questão do dízimo. Esse aí é o dízimo que tinha que se dar, um dia por semana. É 10% do tempo para se dedicar exclusivamente às coisas do Pai. Aí deturparam isso aí e levou para o efeito monetário, mas isso não tem nada a ver. Os donativos que se levavam para o templo daquele tempo era a prova da bonança que todo mundo vivia. Mas o dízimo era esse, da sacralidade de um dia, de suspender todas as ocupações, todos os deveres
e dedicar 100%. É uma das coisas que eu admiro demais nos muçulmanos e nos judeus, é esse zelo. Eles podem estar no meio das compras, lá na rua, fazendo as suas compras. Quando deu aquele horário, ali mesmo, eles já param ali, já viram para o lado da mesquita, ou para o lado que eles viram, e entram em oração. Ou eles correm para a mesquita e vão orar. Então, por que é um povo tão próspero? Tudo que eles colocam a mão prospera muito. São briguentos, são rusguentos, são pessoas ressentidas, mas eles têm muito disso. Eles têm muito zelo. Olha, uma coisa que eu tenho um amigo que mexe com o comércio, ele é até aí de São Paulo. Outro dia ele me contava. Ele foi participar de um treinamento, umas palestras, um congresso na Câmara Árabe de Negócios aí de São Paulo. E lá ele teve o prazer de ouvir muitos palestrantes e muitas explicações dele. Lá, por exemplo, aqui o abate bovino para se colocar a carne no açougue é o seguinte: quanto mais se abater por dia, quanto mais ovelha, quanto mais gado abater por dia, melhor, porque é muito mais carne nos frigoríficos e muito mais carne nos mercados e muito mais consumo. Mas não tem aquele... Lá eles têm um respeito muito grande para o animal. Antes de se abater o animal, eles têm uma conversa muito séria, uma oração muito... E leva aquilo para o sagrado e agradece ele por doar a vida dele em prol da vida dos outros, que aquele sacrifício que ele está fazendo é um sacrifício amoroso, e conversa com o animal, de forma que eles abatem os animais e eles estão tipo nas nuvens, em êxtase. Não tem aquele sofrimento que tem aqui, a máquina de choque, joga lá, antes que o bicho terminar, já está cortado as patas, já está saindo o couro. Não tem um respeito com os animais. Então, eu admiro muito neles essa parte do zelo com essas coisas, do sagrado. O que falta muito em nós, né? Nós estamos aqui pelejando para aprender, mas eles lá já praticam. Muito embora estejam arraigados naquelas tradições, mas eles têm muitas coisas boas que eles praticam, né? E isso aqui com Cristo está nos relembrando aqui, ó. Quando as pessoas aqui, nós devemos muito a esse pessoal desse século aqui, o século XIX. Se não fosse por eles, a gente não estaria aqui hoje nessa compreensão. Então, lá eles tiveram muito zelo e recebeu muito do universo. Deu uma reviravolta nesse globo, né? Então, o que o Cristo está falando aqui é perfeitamente compreensível. Ele vai falando e a minha cabeça já vai viajando nas coisas da história, né? E realmente aconteceu muitas coisas boas. Então, eu vejo isso aqui. O maravilhoso disso tudo é relembrar a gente. Porque muitas vezes a gente pensa que bonança ele está relacionado com riqueza. Às vezes, quando fala de bonança, a primeira coisa que salta à cabeça da gente é o money, é o poder. E o Cristo não está falando nada disso aqui. A bonança aqui é o sossego de alma pela convicção, pela certeza de que o Pai conhece as nossas necessidades e todas aquelas necessidades que a gente levar a eles vão ser atendidas. Elas são atendidas no momento e as do futuro, até mesmo aquelas que a gente não sabe, só por criar a convicção ele já nos atende. Então, isso é a bonança, né? Que não tem riscos. Não tem risco da gente passar pela miséria se a gente praticar isso dessa forma. Mas, é como ele diz aqui, nós precisamos de quê? De evolução espiritual da nossa consciência humana. Minha percepção aí, Roberto. Roberto, olha que bonitinho. Devido a essa conversa que teve agora, eu lembrei do evento, né?
Agora que eu entendi. Interessante. Quando eu estive em Taiwan, que eu vegetariana, com os mestres, aquela coisa toda, e na outra mesa tinha a mesa de quem não era vegetariano. E tinha camarão desse tamanho. Quando eu vi os camarões, eu disse, meu Deus, camarão. Aí a mestra olhou para mim e disse, mestra, olha para ali, camarão. Ela disse, você quer? Eu disse, é. Aí ela disse, peça licença e coma. Agora eu entendi. Naquele momento, eu disse, pedir licença para comer o camarão, mas tudo bem. E depois me arrependi de ter saído da mesa vegetariana, porque a mesa vegetariana era muito mais gostosa. Tinha uma sopa de flores, que era uma delícia. Mas eu no camarão, eu tive que ir para outra. Ela não proibiu, que eu achei isso maravilhoso. Ela não condenou, simplesmente ela me ensinou. Isso que você está falando agora. Peça licença e coma. Quer dizer, se cada pedaço de carne que as pessoas fossem comer pedisse licença, como seria? Inclusive, é uma exigência deles lá para os mercados externos que exportarem carnes para lá, de que tenham inspetores deles lá no ambiente de criação do gado para ver se, do gado ou dos animais que são abatidos, para ver como é que eles são tratados. Se eles são tratados com respeito, com carinho, ou se eles são maltratados. Se eles forem maltratados, eles não comem a carne. Tá vendo? Que respeito, né? Respeito. Era isso que eu queria falar. Mas eu acho que esse respeito tem que ter com tudo, né? Quer Com falar, Isabel? Isabel, quer falar? Oi? Quer falar? Então, eu pela carne, né, a gente já é acostumada, eu agradeço pela comida toda, não apenas pela carne. Mas, por exemplo, eu gosto muito de chá e tenho algumas ervas aqui em casa. Eu Entendeu? pego cada folha, agradeço, eu beijo as folhas, Ai, que bonitinho. agradeço muito e faço chá e tomo, porque assim, é uma dádiva, gente, é uma dádiva de Deus você tomar uma coisa muito gostosa e ainda te curar de alguma coisa, né? E nem, se não for nem por cura, você está deliciando aquela maravilha que Deus te deu, né? Que o Criador fez. Eu abençoo muito. Em tudo dai graças, né? Em tudo dai Em graça. tudo. Em tudo. Não, as cartas eu estou ficando muito sensível. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei onde é que eu vou terminar com tanta sensibilidade. E falando sério, viu? Tem hora que eu penso que eu estou ficando tantã. Mas está muito, 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 sei lá. Vamos em frente. Tá gostoso, tá gostoso. É, muito mais. Ô Maria, mas é o nosso renascimento, né? Nós estamos renascendo, estamos nos descobrindo. Uhum. Cada hora a gente está pronto para ver uma nova descoberta, uma nova reformulação dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, em tudo, né? Eu acho que faz parte, né, desse crescimento, com todos nós, né? Cada um do seu jeito, que ninguém faz nada igual, né? Isso mesmo. Verdade. Continuamos? Continuo. A súplica humana atraiu o poder divino para o interior da consciência e experiência humana e deu lugar diretamente ao crescimento e à expansão em cada faceta da vida humana. Contudo, as pessoas ainda não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego, assim como resultados positivos
produzidos pela consciência espiritual das pessoas inspiradas e iluminadas. Mas você vê aí, Roberto, nesse trecho aqui, ó, por que que chegou a esse ponto aqui, por exemplo? Por exemplo, contudo, as pessoas não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Porque nós estávamos praticando, nós assim não, no caso do século XIX, quando recebeu esse tamanho poder, eles estavam praticando uma faceta do que o Cristo ensina a nós hoje, a oração. Eles oravam muito, muito. Mas o Cristo diz que orar, a oração fervorosa por si só, não te coloca em contato com a sua realidade divina. É claro que você abre os caminhos e o Pai atende às necessidades tal como foi pedido. Mas não te coloca você em contato com a realidade que muda o sistema de vida. Esse contato somente através da escuta do silêncio, pela meditação. Então, por isso que ele fala a oração e a meditação. A oração fervorosa, ela abre os caminhos emocionais para a abertura, para a recepção do divino, com mais intensidade. Se a gente aproveita essa abertura e entra na meditação, e sim, nós estamos fazendo contato com a realidade e nós estamos, além de atender às nossas necessidades, nós estamos nos movendo para um caminho de percepção melhor, para mudanças de hábitos que vão trazer muito benefício para a humanidade e para nós mesmos. Só que aqui, nesse tempo, a gente observa, eu li muito sobre isso aqui, sobre o avivamento espiritual que ocorreu nessa época. Principalmente nos Estados Unidos. Lá tinha uma igreja afro-americana, igreja evangélica, que iniciou, e que lá foi o ponto central do grande avivamento da fé evangélica nos Estados Unidos, que tomou conta dos Estados Unidos. Lá nessa ruazinha, era uma ruazinha humilde, onde tinha essa igreja desse pastor africano, e lá ele começava a fazer as orações, e milagres aconteciam lá aos montes. Então, ele fazia a oração, teve um evento de um congresso que ele fez lá, nessa igreja dele, uma igreja construída de madeira, e durante os 3 dias que eles oraram, se avistava fogo saindo do prédio. Labaredas de fogo assim, incrível, nítidas. Daí os vizinhos assustaram muito, chamaram bombeiros, e os bombeiros chegavam no local, não constatavam acidente, mas constatavam eles em oração. E aquilo foi por 3 dias, muitos milhares de milagres, de pessoas que tinham muitas deficiências, deficiência física, doenças crônicas, outros problemas insolúveis, que todos esses problemas estavam sendo resolvidos lá, assim, em larga escala, nesse tempo do avivamento. E, por conta disso aí, surgiu aquele programa dos missionários. Era desse centro de administração evangélica, esses missionários. Inclusive, eles veio por todos os países. Aqui no Brasil foi muito tomado deles. São Paulo mesmo teve muito desses missionários. Eles eram itinerantes. Eles ficavam um tempo em São Paulo, depois iam para uma outra cidade, para outra, cumprindo somente aquele desiderato lá da pregação da novidade, do poder, o grande poder. Então, mas aí o que acontece? Como foi muito poder que veio, claro e evidente, para todo mundo ver, ele aguçou o poder do ego. O ego não estava dominado. E aí criou-se esses grandes nomes, da pregação evangélica, que as pessoas se curvam diante deles.
Davi Miranda, da igreja Deus é Amor, em São Paulo, você lembra? A igreja dele era assim, que o lugar era tomado de muletas, cadeiras de rodas, de pessoas que foram curadas e deixava lá para a prova. Uhum. Então, ele foi, aí os fiéis foram lá e transformaram eles em deuses a serem adorados. Aí não tiveram a sabedoria para poder dominar o ego, os canais do ego, e levar para o canal criativo puro, né? Senão, a gente já estaria muito mais evoluído, muito mais avançado nessa evolução de hoje. Mas por conta do ego tomar conta do conhecimento, foi que deu uma estagnada de novo, que agora está decolando, que eu achei muito rápido. Daquele século para cá, um século e pouco, e já está ganhando voo de novo, que agora está muito forte de novo, né? Mas agora de um jeito melhor, porque agora com essa base que o Cristo trouxe para a gente, nós estamos sabendo lidar com a situação, porque nós sabemos do tamanho da responsabilidade que é lidar com um poder desse tamanho, né? Uhum. né? E o mundo inteiro está dessa forma. A gente conhece só essa realidadezinha nossa aqui do Brasil, mas o mundo inteiro está repleto de pessoas iluminadas. Está tão cheio de pessoas iluminadas quanto os céus está cheio de estrelas. Umas estrelas mais apagadinhas, outras mais ou menos, a outra mais... Mas não é isso que fala na parábola do semeador? A semente foi lançada na terra boa, mas deu fruto igual. Uma deu 100, a outra deu 60, a outra 30 por 1. E é assim que vai, mas é desse jeito que o planeta vai sendo iluminado. Osvaldo, Oi. quando você fez o comentário, você estava contando, você falou em fogo. Esse fogo era o quê? Não era real, era um fogo imaginário, era o quê? Eram as partículas elétricas, velho, descendo para resolver. Tá. Então eram E visíveis. Lembra de Pentecostes? isso é igualzinho do Pentecoste. Mesma coisa. No caso, Daí eram saiu... visíveis para eles que estavam lá em oração, né? Mas assim, a gente também tem que lembrar que aquilo ali serviu para elevar muito, muito, muito o espírito de muitas pessoas. Muitas pessoas espiritualizadas a partir daquilo ali, viu? Tem muitas almas evoluídas a partir daquilo ali. Porque conheceu a realidade transcendente por elas mesmas, né? Então, é esse o caminho que nós estamos indo, mas agora com uma certa consciência, mais preparado, nós estamos conscientes daquilo que nós estamos fazendo. E quando eu lembro disso aqui, eu lembro do poder que o Cristo está aqui mostrando para nós, que está sendo dado para nós e já foi nos dado, numa medida que nós podemos administrar e trabalhar. É aquilo que ele fala lá no texto complementar 17. Eu vou afirmar para mim constantemente que, em razão da consciência divina iluminar a minha alma, a minha mente, as minhas afirmações são poderosas e doadoras de vida. Elas são sementes de acontecimentos futuros. Olha o poder que a gente recebeu. O cuidado e a responsabilidade que a gente tem. Agora, a diferença é que nós sabemos hoje, nós não podemos usar de qualquer forma a nossa palavra, porque ela tem poder, né? Por isso, quem sempre fala a verdade profetiza, né? Isso. Sem verdade, está profetizando. E lá tem um provérbio que fala que sem essa profecia, o povo se corrompe. E o que é a profecia, se não uma novidade? A novidade de todos os dias que nós recebemos. Se ficar ancorada em nós, vira crença. Mas todo dia ela está renovando. É a profecia. É o novo. Nós vivemos sob novidade de vida. Todos os dias é um dia diferente do outro. É um dia mais elevado.
ainda que tenha uma aparência de dia sombrio, ele está sendo muito mais elevado para a nossa espiritualidade. Porque os caminhos da nossa compreensão disso hoje, eles estão abrindo agora para nós. Hoje nós sabemos que orar é importante, mas a oração por si só não resolve o nosso problema. Nós precisamos de nos elevar. Praticar. Praticar. Continuamos, Solange? Sim. Nota: por esta razão, eu vim expressamente para explicar a você um fato da existência que é de vital importância. Por favor, leia cuidadosamente. É isto. Sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É sua consciência pessoal que traz para você o bem ou o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas, de traumas, emoções de suas vidas anteriores, que pode irromper e afetar a sua consciência atual. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas a longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contraversão com as leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica. Tá vendo aí, ô Maria Fernanda, pequeno assunto nosso ontem, depois da meditação? Aqui, ó. Isso aí está lá no subconsciente, ainda que seja dessa vida, porque quando Cristo fala de vidas, o termo é abrangente. Ele pode estar falando de vida das nossas criações mentais dessa vida agora, dessa existência agora. E pode ter lá outra bagagem, que está tudo lá escondido onde? Lá no subconsciente. Nos traumas, emoções de sua ou de suas vidas anteriores. Anteriores a essa que nós estamos vivendo. Então, todas as vezes que eles vêm para nós, na nossa consciência atual, é um ato amoroso, de grande escala. E ele precisa ser reverenciado, porque é o nosso momento de crescimento. Ainda que doa no coração ter que aceitar certas situações, mas é ato de amor e uma oportunidade importantíssima que vem para nós. Se você focar nisso e buscar a sabedoria, perguntando sempre a consciência divina como é que vai se mover nessa situação, a sua mente vai ficando clara do que você deve fazer. Porque os cordões eles vão sendo cortados aos poucos. Então, e isso não é você. Todas as vezes que eu estou fazendo aqui a minha meditação, por exemplo, de limpeza da consciência, com aquele papelzinho aqui no peito, aquela noite, assim, eu durmo tranquilo, mas eu posso esperar nas noites subsequentes, aí eu vou ter sonhos de situações que eu não me lembro de ter passado por aqui, ainda, mas eles estão aí. Todos os sonhos que me vêm são aspectos da minha consciência, que lá está gravado e eu não os conheço. Mas por que eles vêm em sonhos? Eles vêm, aparentemente, com um amor do Pai de nos mostrar o que está sendo limpo. Nós não sabemos, mas está sendo dissolvido. Está sendo cortados os cordões para ficar para trás. Porque quando a gente passar dessa dimensão para outra, nós não queremos levar essas bagagens mais. Então, quando a gente voltar numa outra vida, não tem isso mais. Já está resolvido essas montanhas. Mas é assim, a nossa percepção, conforme ele aqui, ó, a nossa consciência pessoal, a gente estando consciente disso tudo, e a gente ter o princípio primeiro da aceitação, mesmo sabendo o que é, e
aceitando com amor no coração e com total convicção que tudo está sob o controle do Pai, as coisas vão sendo resolvidas aqui e a gente não sofre. Não sofre mais. Do jeito que você tem traumas a resolver, todos nós estamos com caminhões e caminhões e caminhões dessas coisas de lixo aí carregando. Mas está sendo tirado de pazinha, uma pazinha por vez. Não é que faz, né? A gente não suporta tirar tudo de uma vez, senão a gente morre. Mas então, isso aqui é o ato de amor. Olha só o que ele está falando aqui para a gente ler cuidadosamente. Refletir nisso aqui. Ó. Isso aqui é a nossa realidade nua e crua. Fato amoroso. Era isso só que eu queria complementar. É justamente o caso de ontem. O que me incomoda é a situação atual da pessoa. Fica tranquila. Tranquila. Uma situação de, cara, de um trapo humano. Ali tem amor por trás. Ainda que ele se torne um mendigo, tem um trabalho amoroso ali sendo feito. É só disso que a gente tem que focar. Deixar a paixão de lado e olhar com os olhos do Espírito, que é neutro. Ele não entra de forma alguma no propósito do outro. Nós não temos como ir lá. Se você for lá, você interfere, você atrapalha. Não tem jeito. Não estou preparada, não. E essa evolução espiritual, ela não entra em nós por osmose. O terceiro não tem condição de colocar isso em nós. Ele não entra em nós por osmose, porque o problema já está em nós, ele está em nós. E de fora pode vir energias para somar e nos dar ânimo. Mas a resolução tem que ser nossa, de cada um. E a resolução está aqui. Só buscar forças. Não se preocupe, não foca nisso. Sempre que lembrar dele, Pai, abra o coração dele para que ele receba também a mesma iluminação que eu estou recebendo. Pronto. É só para lembrar de ontem, para não passar batida. Continua. Hoje já foi um dia melhor. Vamos lá. As leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência, e são exatas e indesviáveis. Não são prêmios ou castigos de Deus. Repito, não são castigos de Deus. Se relacionam ao fator causativo da consciência, que atrai, magnetiza as partículas elétricas, que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Isso é ele dizer que não é Deus que premia ou castiga. Não é Deus que escolhe. A gente tem o hábito de falar, né? Deus capacita os escolhidos, não escolhe os capacitados. Não, Deus não escolhe ninguém. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser preto, pode ser branco. Não é isso, é da nossa consciência. A lei universal da existência se relaciona somente, letras maiúsculas, negrito, às atividades da consciência. Como está a consciência de cada um? Uma pessoa que está um trapo humano, como a Maria Fernanda falou, não é porque Deus quis, não é porque Deus está castigando, não é porque Deus está... Não. É a consciência dela. Aqui, logo no primeiro, depois da nota, ele diz, é isto, sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. Nossa consciência, nossa vida, ela foi moldada para o dia de hoje por nós mesmos.
E aí também tem as leis da existência, né? Então, mas a lei de, como ele diz, as leis universais da existência se relacionam somente às atividades da consciência, Isso. atividades da nossa consciência. Como é que está a É, nossa consciência? Está trazendo a gente para onde a gente está hoje. Se a gente compreender isso, não tem mais quem culpar. Não dá Não, não para dizer, tem. porque quando eu era criança pequena, lá em Taubaté, meu pai não me levou no circo. Não. É a nossa consciência hoje. Como a gente está moldando os nossos dias com a nossa consciência. Tudo que está acontecendo na vida de cada pessoa é por conta da consciência da pessoa. Então, tem gente que está bem? Tem. É a consciência dela. Levou, eu trouxe, né? Até ela estar bem nesse lugar de hoje. A pessoa está mal, está ruim, está triste, está sem dinheiro, seja o que for. A consciência da pessoa foi quem promoveu isso, né? Levou até onde a pessoa se encontra hoje. E a partir do momento que a gente aceita, entende e sabe que não é porque Deus quis, não é porque se Deus quiser, é porque nós, né? E Cristo coloca essa responsabilidade em nossas mãos. Nós somos extraídos da fonte. O reino de Deus está dentro de nós. A hora que a gente assumir a nossa responsabilidade por tudo aquilo que a gente faz, por tudo aquilo que acontece, a gente começa a criar coisas mais interessantes para a nossa vida. Então é assumir o nosso verdadeiro papel na nossa vida. Nós não somos atores coadjuvantes. Cada um de nós é o ator principal na nossa vida. Não tem alguém que está na minha frente, né, jogando pedra no meu caminho. Não, sou eu que estou caminhando. Todas as outras pessoas, todos vocês que estão comigo, estão atrás de mim. Sou eu quem estou abrindo o meu caminho. Assim como cada um de vocês está abrindo o seu caminho e eu estou atrás de vocês. Então a responsabilidade de como está o seu caminho é sua. Fala, Celina. Não, retomando e relembrando aquela questão que o Rodrigues trouxe sobre, ao comentar o fato da Isabel, daquela ocorrência que ocorreu com aquela água toda na sua casa, é realmente a gente se apropriar mesmo do nosso poder de cocriação, né? Olha, Aquela. ô Celina, mas eu vou Oi. ser sincera, eu não consigo entender isso ainda. Eu entendo que eu estou com o pai está em mim, eu cocrio com o pai, mas isso que aconteceu comigo, eu não consigo entender essa explicação dele. Então, e é tão original, mas me veio muito forte, assim, eu me deparei pensando naquilo que ele colocou, é um, é aí que está uma das chaves das cartas, é nós realmente nos apropriarmos disso que está colocado, de ele estar em nós, ao redor de nós, e fazer parte em nossa respiração, qualquer um dos nossos movimentos, não ele que comanda, que é isso que está na carta 5. E aí é aquela questão, a gente ainda não se apropriou adequadamente dessa questão de nós cocriarmos o que ele coloca, e eu entendo em um certo nível, é realmente assim, é algo que seu eu sou, sua alma superior, estava ali, está atento, está conectado a tudo no ambiente.
E ele estava ali presente naquele momento, ajudando, mesmo que você não tivesse uma consciência toda, não tivesse nenhuma consciência daquele evento ocorrendo, sua alma está conectada a tudo. Então, a gente tem que realmente se apropriar desse conceito e tentar, assim, vivenciar. Eu estou tentando, com aquela fala que ele colocou sobre o seu momento, assim, me veio ficar meditando bastante tempo, assim, e aí percebendo, assim, uma tentativa ainda do meu ego, da minha mente, se apropriar daquilo para criar algumas coisas boas na minha vida, mas eu entendo que eu não consegui ainda, eu considero que ele está correto na sua colocação, mas é um conceito tão novo e nós fomos vilipendiados por tanto tempo dessa questão da apropriação do poder, da compreensão dessa energia que nos reveste, nos compõe, e criar sobre isso, criar com isso. A gente não se apropriou, por isso a gente é uma coisa que a gente tem que pensar muito para realmente trazer isso para a nossa realidade, porque é um conceito bastante avançado, assim, ele teve um insight que eu achei muito legal. Sei. Mas você falando aí agora, me passou aqui na cabeça. É, os filhos da gente, quando começam a criarem asas, né? E sair para a night, viver a vida deles, o que a mãe faz é rezar, né? Então, quer dizer que, vamos dizer assim, seria o meu eu superior também ali junto com meus filhos, mesmo não sabendo o que eles estão fazendo, onde estão, mas naquela de guardar, igual as minhas guias foram guardadas. É parte desse movimento, é, é parte. A gente tem medo ainda de se apropriar realmente e dizer em alto e bom som: eu sou Deus em ação. Eu sou um co-criador da realidade e assim, eu percebo em mim assim, que minhas orações, elas são poderosas e elas é como se elas é por isso que a gente tem que estar num estado de grande equilíbrio e orando, porque nós somos chaves importantes, porque o nosso estado de equilíbrio gera uma onda de energia mais positiva, se contrapondo a muitas coisas que são geradas pelo coletivo, assim, desenfreadamente, desinvestadamente, e assim, cada um daqueles que estão conscientes tem um certo grau de equilíbrio interno, gera em cada lugar que nós estamos a possibilidade de amenizarmos algumas coisas criadas por um coletivo não desperto, que vive pelo medo e vive assim, trabalhando em baixas frequências. Cada um de nós somos importantes porque a gente gera um pilar de luz na medida em que a gente está mantendo um certo grau de equilíbrio. Como Cristo fez, ele meditava, ele se retirava, meditava, orava todos os dias e a energia dele influenciava aquela multidão
de pessoas que, assim, não tinham, foram agraciados pela energia dele. E foi tão poderosa que chegou para transformar o mundo nesse momento. Nós podemos fazer a diferença. Uhum. É. Devemos fazer a diferença, né? Sim. Direito e obrigação. Vamos mudar. Mas é bom lembrar também que, Isabel, que tudo isso que foi falado aí, por exemplo, que foi mostrado aí na fala da Celina, não é nenhum imperativo, nenhum impositivo. Porque a sua marcha espiritual, ela vai se abrindo, a sua mente vai se abrindo de acordo com a sua capacidade de recepção. Mas que ela vai se abrindo, ela vai. Você não arredando o pé desse propósito que você está, de limpar a consciência. Se não limpar a consciência e pegar o poder, é perigoso. De limpar a consciência através de quê? Como que limpa a consciência? Buscando contato com o silêncio divino e fazendo perguntas e pedindo inspiração para poder mudar os hábitos de vida. À medida que você vai mudando isso aí, a percepção da verdade que você precisa de receber a esse respeito, ela vai ficando claro para você. A hora que você pensar que não, ela pula na sua mente. Você pensa que não, outra na sua mente. Eu tô falando isso aqui porque eu estou compartilhando o que acontece comigo. Não é difícil de perceber assim uma visão dessa elevada, como está falando aí do J. Rodrigues, e de todos, dos que perceberam, dos que compartilharam, porque está na mesma vibração, né? Já está na. Então, isso não é um motivo de alegria para nós, porque aí nós estamos sabendo que nós estamos no caminho certo. Uhum. A mesma percepção que ele alcançou, você vai alcançar na sua originalidade. O Pai vai colocar lá aquilo que não tem dúvida nenhuma. Sim. E é a partir daí que o mundo da gente vai ficando mais claro. E as experiências nos vêm para nos ensinar uma boa lição. Só isso. Alegre o coração com elas. Só para isso. Não, olha, mas quando a Celina falou do eu superior, eu consegui, é, Captar, né? é, como é que é? Formando o joguinho, né? Encaixou a peça que faltava, Ué, é gostoso entendeu? isso. E eu tenho, eu acho que toda mãe tem uma, como é que eu vou falar? Essa percepção, quando a gente já está captando isso que a gente está falando, de o quanto que a gente diz que as nossas orações, né, que a gente emana para os filhos, para todo mundo, e que a gente vê, nossa, fulano saiu de uma situação assim, como é que pode, sozinho, quer dizer, o que tem atrás desse sozinho, né? Sozinho nada, é muita... Ninguém Sozinho está nada. só. Ninguém está só, né? Aham. Ninguém. Graças ao Pai. Eu tô formando quebra-cabeça direitinho, tá indo. A Sem gente mãe pressa. tem dessas coisas. A gente mãe tem dessas coisas. Eu gastei muita vela, viu? Quando eu acendia a vela, que começava a rezar, Bruno chegava. Era forte, aí eu apagava a vela. Por quê? Só tinha que me apegar a Deus. Era que ia me dar a resposta daquela agonia que eu estava, meu Deus, não chegou. E será que... Espera aí, eu vou rezar, acender a vela. Mal eu acendi a vela, o menino chegava. Ter dois homens não é fácil, não. Não é fácil, não. Foi muita vela, muita vela. Hoje não tem mais vela. Olha, e eu me lembro de uma situação em que eu falei assim, olha, eu não aguento mais, entrego a ti, meu Deus, né? Meu Deus.
e descansei. E a coisa resolveu. É Muito bom. bacana. Aí é muito bom. Isso aí. A melhor coisa quando tem essa sabedoria, né? Esse entendimento de que ele também é Deus em ação. Ele Isso também aí. está vivenciando as experiências dele. Ele também é co-criador da existência dele. A consciência dele está criando, né, o futuro dele, os amanhãs dele. E aí a gente entrega, porque não é uma coisa que depende de nós. Mesmo sendo filho, né? Ele é uma alma em expansão, em aprendizado, em experiência, né? E o filho da vizinha também, né? O amigo dele que a gente nem conhece, tá lá na balada lá com ele, né? Divertindo, também. Então, quando a gente tem essa sabedoria, a gente tem esse entendimento, você pode deitar e dormir sabendo que você ainda é uma mãe zelosa. Não é aquela mãe que, se eu dormir é porque eu não gosto do meu filho. Não. Não. Pode dormir tranquila. Seu filho está nas mãos certas, né? Seu filho está fazendo a coisa certa, está experienciando a vida dele, está evoluindo espiritualmente. Você também. E aí fica mais fácil, porque um pouco mais à frente aqui a gente vai ver, né, nas leis da existência, tudo aquilo que a gente teme, tudo aquilo que nos apavora, acaba acontecendo. Então, se a gente sabe que a gente é Deus, que nosso filho é Deus, de que ele está com outras pessoas que também são deuses ali, né? Todos são. Então tá tudo bem. Se tiver que acontecer alguma coisa, está escrito aqui: sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. Experiência, tudo é experiência. Aconteceu um acidente, é uma experiência. Experiência. Aconteceu também é. Diga, Oswaldo. Não, é isso mesmo, só estou concordando, é verdade isso aí. E aí a gente fica tranquilo. Mesmo quando acontece com a gente não fica, Deus não gosta de mim. Não, Deus não tá. Deus ama todo mundo. Deus não está mandando castigo, não. É a nossa consciência que atraiu aquilo. E olha, atrai no momento certo. Mesmo se acontece um acidente, não aconteceu ontem um acidente. Porque se tivesse acontecido ontem, eu não teria a capacidade que eu tenho agora, hoje. E se não aconteceu ainda acontecer amanhã, é porque hoje eu ainda não tenho a capacidade para suportar tudo isso. Mas amanhã já estou mais forte do que hoje. Então amanhã pode. Então acontece no momento. Diga. Então, mas, por exemplo, essas experiências, né, que acontecem também são colheitas também. Sim. O que chega para nós, experiência, é colheita daquilo que a gente foi plantando, de uma maneira ou de outra, né? Por isso, assim, Aham. consciência pessoal é inteiramente responsável. O que a gente está fazendo hoje é o plantio. O que a gente está recebendo hoje é colheita. Como foi o seu dia hoje? Foi bom? Foi tranquilo? Passou bem? É a sua colheita. Uhum. Porque provavelmente ontem, anteontem ou qualquer um outro dia, você semeou coisas boas, bons pensamentos, boas palavras. Se chega a sua vizinha e fala, acho que meu marido está me traindo. O que você fala para ela? Deve ser mesmo, homem é tudo igual, homem é tudo safado, homem é tudo vagabundo, homem não pode ver uma raba de saia. Esse é um bom conselho que a gente dá para uma vizinha que está passando aí, Não. enchendo a cabeça de caraminhola. Bota fogo na fogueira. Tá querendo apagar com gasolina, né? Aí não pode. Se a gente fizer Joga isso, um a gente... balde de gasolina, Então, explode. vai atiçar mais fogo na vizinha, coitada. Não, o que a gente tem que fazer? Consolar, né? Sabendo que pode até ser verdade. E se for, de repente, é a colheita dela, porque numa vida passada, talvez, ela tenha traído o próprio marido. Uhum.
E aí a gente mostra para ela que hoje ela tem condições de colher essa colheita dela, né? Aquele plantio de vida passada. Só que assim, nessa colheita, a gente tem que colher com amor, com respeito, tem que acolher, tem que aceitar. E não, então larga dele, né? Não, você ama seu marido? Então, mantenha o amor, aumente o amor. Mas se ele está me traindo? Bom, o que significa isso para você, essa traição? É uma coisa não dá para suportar, é indizível, vai ter que separar mesmo. Mas antes disso, o amor continua. Porque assim, você imagina, o amor da mãe pelo filho. O filho arruma outra mulher. E ele vai te amar mais ou menos, um pouco menos, né? Porque agora vai amar a mulher dele, a família dele. Ele vai largar a sua família. E aí você vai, não gosto mais do meu filho porque ele foi embora de casa. Foi ficar com outra mulher, foi formar outra família. Não, pelo contrário, a gente passa a amar a esposa, depois ama os filhos do filho. Então o amor tem que crescer em todas as situações, sempre tem que ser amoroso. Se não for amoroso, é egoísta. Se for egoísta, é a certeza de uma colheita amarga. Isso aí. Continuamos, Gente, boa noite. Vou sair. Tá de saída? Boa noite, A gente Fernanda. também está Tô de quase saída. parando já. 10h30. Boa noite. Eu também estou indo lá. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos Hoje eu vou encerrar. refletir um bocado, viu? Hoje eu vou refletir um bocado aqui. Foi muita coisa hoje. Tem bastante conteúdo sempre, né? Cartas é um parágrafo que a gente parar para ler e meditar, tem muito conteúdo, né? Bom, se a gente vai encerrar, então, onde que a gente está parando, Solange? No nota. Deixa eu marcar aqui. Próximo. Tá, na página 28, né? Então, um bom descanso para Saímos. todos. Um grande Boa beijo noite. no Boa coração noite, de todos gente. vocês. Boa noite, Obrigada pessoal. pelo Boa Descanso. noite. esclarecimento. Boa noite. Tchau.